O que avaliar em cáries próximas à furca? Porque isso fideliza. Por que fideliza? Olá, colega dentista! Seja bem-vindo a mais uma série aqui no Peridiária, onde eu vou discutir um caso clínico. Agora, se você não é dentista, este canal não é para você. Este canal é exclusivo para dentistas. Às vezes você reclama que, eu não entendi nada. É claro, porque é destinado para dentistas. Eu também não respondo pacientes, porque os pacientes enviam perguntas incompletas e acabo não conseguindo ajudar ninguém. Para você ser ajudado, você vai entrar aqui no link da descrição, encontrar um dentista peridiária, que é um dos dentistas que segue o meu método, e fazer a pergunta para esses dentistas. E agora, para você que é dentista, por favor, se inscreve aqui no canal para você receber outros conteúdos como esse, ou se você quiser o seu caso clínico discutido, você vai ativar a sinetinha das notificações, rola aqui nos comentários, escreve a sua dúvida. Ou, se você quiser enviar o seu caso clínico com fotografia, radiografia, descrição do caso, também aqui na descrição vai ter o e-mail para que você mande em alta resolução e você consiga trazer o caso clínico, onde eu te ajudo e ajudarei muitos outros dentistas que também estão acompanhando. Se você não me conhece, eu sou a professora Cristina Miura e eu ajudo dentistas a terem pacientes recorrentes e pagando bem pela pele de todos os dias. E não precisa ser especialista para fazer essa pele de todos os dias. No episódio de hoje, eu vou falar o que avaliar em cáries próximas à furca, porque isso fideliza. Por que fideliza? Porque quando você tem uma resposta clara, o paciente confia em você. E quantas vezes já apareceram casos de pacientes no consultório dizendo: o dentista extraiu aquele dente, mas eu acho que o dente não precisava ser extraído. Eu acho que se eu tivesse te conhecido antes, esse dente não teria sido perdido. Por que te conhecido antes? Porque quando a gente explica com detalhes para o paciente, mesmo que o prognóstico seja ruim, ele confia em você. E a confiança aumenta a fidelização. E é por isso que eu trago esse caso, onde quando você conseguir discorrer com detalhes, profundidade, a explicação, o paciente vai confiar em você, ele vai voltar sempre em você. E não naquele outro que fizer mais barato. Não dá para competir pelo preço. É uma guerra que todo mundo perde. Você tem que ganhar pela confiança e pelo conhecimento. A primeira coisa que eu quero falar é que todos os casos precisam ser encaixados numa manutenção preventiva periódica recorrente. Por que isso? Se você não encaixar esse caso, você vira mais um dentista onde o paciente vai procurar pelo caso, vai resolver o caso, vai dar tchau, até nunca mais, ou até o dia que der outro problema. Quem falou que tem que voltar ao dentista quando der problema? Você precisa conscientizar esse paciente. Então, atenção, antes de falar do caso clínico dele, bate na ideia da importância da manutenção preventiva. Meio assim, paciente, tá vendo esse caso aqui? Eu sei de uma maneira que você nunca mais terá outro dente nessa situação. Por que pode acontecer isso? Aí conta a etiopatogenia da doença cárie, conta a importância da manutenção preventiva, conta histórias que colam na cabeça para o paciente entender a importância do retorno periódico. E mais, você vai captar pela conversa qual é o nível de consciência que ele está. No Perflix eu tenho uma aula falando sobre níveis de consciência. E nestes níveis de consciência, você vai aprofundando o nível. Sim, essa é técnica de conversa, técnica de comunicação para que o paciente consiga compreender e, através desse aprofundamento de nível, ele vai cada vez mais estar consciente sobre a importância da prevenção. Não deseje ser só o dentista que faz tratamento curativo, porque o tratamento curativo é você resolve, tchau, vai embora. O tratamento preventivo fideliza. Então, pegue sempre o caso curativo, coloque o preventivo antes de falar a resposta. Deixa o paciente na expectativa. Bem, sobre esse tipo de situação, olha só, cárie, próxima da região de furca, radiografa, a gente tem superposição de imagens, puxa vida, o que será que é isso?
Não adianta chegar e bater no diagnóstico: "Olha, isso daqui está condenado, vai fazer a extração", senão acontece que aquilo que eu falei no começo, o paciente perde a confiança porque: "Ai, será que precisa extrair mesmo?". Você precisa justificar. E é por isso que eu ensino os dentistas a terem um tempo clínico remunerado, a cobrar bem pela pério, senão não tem como explicar. E se não tem explicação, não tem conscientização, ele não volta nunca mais. Essa é a odontologia que não vale a pena. Você tem que explicar, mesmo que o prognóstico não seja bom. E como é que a gente vai fazer? Uma das alternativas é pedir uma tomografia. Mas eu sou da época que tomografia era uma coisa muito cara e eu me desenvolvi muito em fazer diagnóstico sem precisar de uma tomografia. Dá para fazer isso, professora? Claro que dá, e você deve fazer isso. Pode pedir uma tomografia, mas atenção, se a cárie profunda estiver com uma trinca, o dente vai ter um prognóstico negativo. E eu não vou falar em dente extraído, porque ao final dessa aula eu vou falar uma sugestão para você conseguir salvar, manter um dente, mesmo que ele esteja fraturado. Aí, você vai sondar. A sondagem é importante porque, se houver trinca, você vai ter uma bolsa estreita e profunda. Mas não tem sonda onde eu trabalho, não tem som. Usa o que você tem. Usa a extremidade de uma cureta, usa uma sonda 5, use um calcador endodôntico, mas investigue aquele sulco gengival. Busque uma trinca, uma bolsa. E às vezes nem é bolsa de trinca, às vezes é bolsa periodontal, e às vezes é trajeto fistuloso de lesão endopério. Tem que sondar, certo? Tem que valorizar a pele de todos os dias, senão não tem diagnóstico, não tem prognóstico, não tem confiança, não tem explicação. De novo, a explicação fideliza, porque aumenta a confiança do seu paciente, certo? Você vai sondar. Outra coisa, depois que tirar a cárie, você vai olhar e às vezes você consegue enxergar o quanto sobrou de assoalho. Será que você ainda enxerga o assoalho da câmara pulpar? E a odontologia biomimética consegue reforçar tudo aquilo ali, mesmo que tenha envolvimento da câmara pulpar. Agora, existe a dúvida: trincou ou não trincou o assoalho? Duas dicas: enquanto o paciente ainda tiver com o dente, ou com a prótese, ou a coroa, ou tiver a coroa, e o paciente sentir dor ao morder, ou é uma periapicopatia, então você vai investigar se é uma periapicopatia aguda, ou pode ser fratura. Por quê? Enquanto existe a mordida, o ligamento periodontal vai se estirar se ele tiver 2 fragmentos dentários. E você pode pedir para o paciente mastigar um material resiliente, por exemplo, um sugador descartável. Quando ele morder e houver dor, é porque houve esse movimento e o deslocamento de um fragmento contra o outro ligamento, que é extremamente sensível, vai doer. Entendeu? Dicas para fazer diagnóstico de fratura. Fraturou, o prognóstico é menos bom, mas eu não estou falando que é extração, calma lá. Sonde, identifique se tem dor ao morder, e você vai passar um evidenciador de placa no assoalho da câmara pulpar. Porque se houver uma trinca que ainda não é visível, não seja visível a olho nu, você vai enxergar essa trinca. E assim você vai dar um diagnóstico assertivo. E outra coisa, fotografa e mostra para o paciente. Lembra que eu falei aqui no comecinho? O paciente começa a perder a confiança quando ele acha que o dente podia ser salvo e você condenou. Explica, a explicação aumenta a confiança. E assim você consegue se certificar se tem ou não tem a fratura. E se tiver fraturado, o que é que a gente vai fazer? Se o dente estiver fraturado, o paciente pode colocar implante, mas às vezes ele não quer. E às vezes existe ainda alguma estrutura dentária remanescente onde possa ser mantida alguma raiz ou algumas raízes, onde a gente possa remover uma raiz. Isso daqui é muito antigo na periodontia e é chamada amputação radicular. Será mais ou menos assim: você está olhando o dente, então, por exemplo,
faz de conta que um estaria fraturado, e aí você vai extrair uma das raízes e você vai reconstituir como uma coroa. Mas o que tem de novo é que a fibra de vidro, quando você acaba fazendo uma contenção por oclusal, faz uma caixinha oclusal e coloca na fibra de vidro, e isso eu agradeço ao professor Rodrigo Fonseca, que dissemina esse método, e no Ciendo, do professor Samuel Nogueira, tem essa aula, no Periflix também tem essa aula, onde mostra as propriedades ou o que você vai conseguir fazer para manter um dente. Afinal, os pacientes, em geral, desejam manter o dente. Ah, mas e se o paciente quer extrair o dente, tira logo. Primeiro, você tem que explicar tudo isso, tá? Precisa saber se o paciente tem risco de periimplantite. Qual é o risco de periimplantite? O paciente tem história de doença periodontal. O paciente que tem comorbidades inflamatórias, como, por exemplo, doença cardiovascular. Sim, são todas inflamatórias. Por quê? Entupimento arterial, ele é decorrente de uma alteração na camada íntima do endotélio e aquilo ali entope, né? E acaba virando doença cardiovascular. Então, isso é inflamatório e essa inflamação aumenta a predisposição. Tem um estudo que eu não me lembro o nome, ele fala que doença cardiovascular é um dos fatores predisponentes para periimplantite. Olha quanta gente tem doença cardiovascular hoje. Às vezes ele tem uma comorbidade, vai colocar um implante. Presta atenção, que é muito mais fácil monitorar uma periodontite do que uma periimplantite. E ainda assim, volto à primeira tecla, que é falar assim, sempre sob manutenção preventiva. Ai, professora, mas de repente a gente reconstrói o dente, mas e se fraturar? Horas. Coloca na manutenção preventiva e a manutenção preventiva vai ter que avaliar questões oclusais, sobrecarga, guias e talvez parafunção. E assim você consegue antever algum problema. Eu quero agora falar mais desse caso, onde nesse caso foi feita uma tomada tomográfica, imagens tomográficas, e aqui a gente tem uma das visões e várias, e um dos cortes, a gente enxerga uma solução de continuidade da furca, ou seja, houve uma fratura. Para essa situação, ou vai substituir o dente por implante, tomando cuidado de orientar, mais uma vez, a orientação aumenta a confiança aumenta a fidelização, e o paciente precisa estar ciente disso, ou é possível remover uma das raízes, a raiz que tem lesão periapical, manter as outras raízes, a distovestibular e a palatina, reconstruir oclusalmente via odontologia biomimética, fazer uma caixa oclusal e unir tudo com fibra de vidro, e isto é um procedimento definitivo, feito em ambulatório, sem precisar de fase laboratorial. É muito vantajoso. E depois coloca isso na manutenção preventiva, orienta o paciente a usar a escova interdental, ele vai ficar feliz. E atenção, o paciente fica mais feliz ainda quando você tem a capacidade de dar vários planos de tratamento, porque o paciente vai ter a clareza que você entende ele, que você conhece várias opções. Aprenda a ouvir o paciente nesse tempo clínico remunerado, para você sentir qual é o desejo do paciente, para você sentir o que é que ele sabe, o que ele não sabe, e vocês chegarem juntos à melhor decisão terapêutica para esse paciente. Se vai ser manter, não manter, a chance de manter sempre é grande, sempre sob manutenção preventiva, para que você monitore as questões restauradoras, biológicas e periodontais e as questões oclusais. Olha quanto conteúdo importante sobre esse tema, que a gente vê muito, às vezes na teoria, falta um pouco de prática. Esses meus pacientes que tiveram os dentes mantidos por conta de uma boa conversa e sob manutenção preventiva, tudo estando estável, eles ficam muito gratos por você. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com os seus colegas, para que mais dentistas saibam sobre pério básica de todos os dias, consigam manter os dentes e transformar esses pacientes que acabam aparecendo para uma necessidade restauradora, colocando na manutenção preventiva. E mais uma vez, se você quiser o seu caso discutido, se inscreve aqui no canal, ativa a sinetinha, rola aqui, escreve a sua dúvida ou manda a sua dúvida por e-mail, que eu terei a alegria de esclarecer sobre o seu caso e também ajudar muitos colegas.